Pessoal, as últimas previsões dos bancos americanos apontam para um crescimento da economia americana bem mais baixo do que aquilo que estava à espera. JP Morgan previa 2,2 e agora prevê 1,7 de crescimento para este ano. A Goldman Sachs previa 2,4 e agora também prevê 1,7 de crescimento este ano. E então, depois da euforia, chegada de Trump, todas essas coisinhas, temos agora um momento em que tudo se torna um bocado imprevisível. Estes momentos em que tudo se torna um bocado mais imprevisível são normais e muitas vezes ajudam o mercado a ajustar, e a verdade é que o mercado tem ajustado. Não quer dizer, claro, por serem normais, que os consigamos de alguma forma antecipar, mas a questão mais importante do que antecipar é saber o que fazer. Até porque aqui existem N questões políticas, geográficas e também económicas. O vídeo de hoje é exatamente sobre isso e vai ser super rápido, pessoal. Eu não sou um conselheiro financeiro, espero que esteja tudo bem pelo vosso lado. Obrigado pelo vosso apoio. Se ainda não conhece o canal, subscreve, junta-te aqui à comunidade. Ainda antes de começar, a XTB é a corretora que patrocina o vídeo de hoje. Eu deixo o link em baixo para tu te poderes inscrever. Eu nos próximos tempos vou fazer aqui alguns vídeos a mostrar como é que se compram e vendem ETFs, como é que se criam aqui bons planos de investimento na XTB para o ano 2025. Inscreve-te se ainda não te inscreveste, obviamente eu também agradeço. Então vamos lá ver. Primeiro, Trump na realidade está muito mais agressivo nesta presidência do que esteve na primeira. Existem N motivos para isso. Motivo número 1 é que na realidade Trump agora está muito mais experiente e sabe muito melhor como se mover na teia da política. Por outro lado, Trump agora tem a maioria de tudo. Tem a maioria do Senado, tem a maioria do Congresso e tem a maioria do Supremo Tribunal. Para além disso, neste momento a dívida americana é muito superior àquela que era quando Trump chegou pela primeira vez a presidente e tudo aquilo que está à volta no mundo necessita de maior urgência, a começar, obviamente, pela guerra. No entanto, uma das coisas mais importantes que eu tenho dito aqui ao longo dos tempos é que o mercado cai principalmente quando não se sabe o que é que vai acontecer. Porque os grandes fundos, os grandes bancos, mais ou menos conseguem antever quando é que o mercado vai subir e vai descer e gerem a sua estratégia, alteram a sua estratégia, o seu posicionamento consoante isso. O problema é quando tudo se torna imprevisível e não fazemos a mínima ideia se isto vai para cima ou para baixo. E aqui não estou a falar ao minuto, estou a falar obviamente às semanas, aos meses. Existem obviamente tendências de subida e o mercado acompanha, tendências de descida, o mercado acompanha, principalmente os grandes fundos, os grandes investidores. Agora, quando não se sabe minimamente para onde é que isto vai, a coisa complica. E é normal que isto aconteça. Isto é cíclico. E acontece quase sempre depois de uma grande subida ou de uma grande mudança política. Aqui, neste caso, tivemos as duas. Trump passou a ser presidente, houve uma grande subida e agora ninguém sabe se vai continuar a subir, se não vai continuar a subir. A verdade é que não subiu e o mercado caiu. E ainda caiu um bom bocado. Quando temos o S&P 500 e o Nasdaq a descer 10, 15% no total de 2, 3 meses. Isto é bastante. O que está a causar, principalmente, esta incerteza do meu ponto de vista, são as tarifas. Porquê? Porque Trump, obviamente, vai falando e os mercados vão reagindo. No entanto, aqui o ideal é não se reagir tanto ao que Trump está a dizer, mas só ao que Trump realmente fizer. Porque Trump vai falando sobre muitas coisas, mas depois concretizá-las, obviamente, o ritmo é diferente. Muitas não vai concretizar. Algumas vai concretizar, mas não quer dizer que seja logo. O mercado muitas vezes tenta antever aquilo que Trump irá fazer. Mas a verdade é que se olharmos agora, por exemplo, para a questão das tarifas, estamos a falar das tarifas ao Canadá, ao México, à Europa e da retaliação destes países todos, ou destes continentes, aos Estados Unidos, nos últimos 3 meses. E a maior parte delas ainda está muito morno. Ainda não aconteceu quase nada. É verdade que algumas tarifas já estão em vigor, mas na grande maioria, até agora, foi só falar. Por outro lado, é preciso perceber que estas tarifas são feitas principalmente para haver aqui duas questões em cima da mesa. A primeira é, se os americanos quiserem comprar uma coisa ao Canadá, ou quiserem comprar uma coisa à China, vão ter que pagar mais por ela, porque há uma tarifa. Aquilo que o Trump está a tentar fazer é que o dinheiro não saia para esses países. É deixar de se comprar tanto lá fora e começar-se a comprar mais internamente. Por outro lado, os outros países, no limite, aquilo que vão fazer é baixar os seus preços para que as tarifas não tenham um impacto tão grande e eles continuarem a vender lá para fora. Isto é, na realidade, um braço de ferro, onde normalmente, quem fica a perder, neste caso, será, apesar de tudo, o povo americano. É verdade que a longo prazo pode não sair tanto dinheiro para o Canadá, pode não sair tanto dinheiro para a China, pode não sair tanto dinheiro para o México, mas, numa fase agora, quem vai pagar mais por essas tarifas são os americanos. Trump, obviamente, quer que não saia tanto dinheiro do país em coisas que podiam ser compradas internamente, mas compramos lá fora
de forma mais barata. E isto acontece em todo lado. Nós cá em Portugal também poderíamos comprar muita coisa cá em Portugal, mas no limite vamos comprar mais barato ali ao outro lado. E às vezes, se calhar, até ficamos espantados. Como é que chegamos ali a um hipermercado qualquer e a fruta espanhola é mais barata do que a portuguesa? No limite é por uma questão ou de margem de lucro ou de escala. Não é isso que interessa para aqui. O que interessa para aqui é que, a partir do momento que se fazem tarifas, de um ponto de vista imediato, quem vai pagar é o povo. A longo prazo pode ser muito bom para a economia. E por isso é bom que, principalmente a Europa, não caia naquele erro, naquele braço de ferro de fazer o mesmo aos Estados Unidos. Se nós, de alguma forma, enquanto europeus, começarmos a criar tarifas aos produtos americanos, quem vai pagar também são os europeus. Olhando agora internamente. Novo chanceler alemão está a tomar posse, está a começar a mexer nas coisas, fez um acordo com os verdes ainda antes de tomar posse para deixar de ter grandes acordos tanto com a extrema-direita como com a extrema-esquerda e já garantiu um aumento da despesa na segurança e na defesa para os próximos 10 anos. Portanto, isto é uma reviravolta interessante em termos de Alemanha. A juntar a isto, um grande aumento da transformação digital e energética que a Alemanha claramente precisa de ter. Não esquecer que a Alemanha nos últimos 2 anos não cresceu a nível económico. E, portanto, reparem, quando eu comecei o vídeo a dizer que os Estados Unidos, em vez de irem crescer 2,4, agora prevê-se que cresça 1,7, a Alemanha há 2 anos que não cresce. Há muitos países na União Europeia que não estão a crescer. Pelo meio disto tudo, onde é que as tarifas americanas também vão bater? Vão bater, obviamente, na China, como eu estava a falar. A inflação na China está complexa. Só para termos uma ideia, está a piorar. Neste momento, a inflação na China, na realidade, é negativa. É menos 0,7%. As importações desceram mais ou menos 8,5% desde a última análise e as exportações, que continuam a crescer, e aí a China domina, as exportações continuam a crescer, mas só cresceram metade do que aquilo que se estava à espera. O que quer dizer que os países europeus, Estados Unidos, Austrália e até alguns que estão ali à volta estão a comprar muito menos à China. A China não está a conseguir exportar tanto. A verdade é que a China está, na realidade, a passar por algo que acontece com a grande maioria dos países que, de repente, começam a ganhar quase como uma classe média. Deixamos de ter um país que só tem muitos ricos e muito pobres, começamos a ter um país onde a população aprende mais, tem mais estudos, começa a ter carros, começa a ter melhores casas, começa a ter os seus negócios e então cria-se isto aqui. Só que depois há um problema. A juntar a isto, a China está neste momento a deparar-se com o início daquilo que será um problema de ter uma sociedade extremamente envelhecida. Não esquecer que a China teve uma fase em que cada casal só podia ter um filho. Qual é o problema? Ok, agora na realidade temos menos população ativa, cada vez mais pessoas a viver mais tempo, porque as pessoas também têm mais posses, os cuidados de saúde melhoraram, o país todo modernizou-se, industrializou-se. Aqui quando digo todo, obviamente não é todo, mas está por esse caminho, então as pessoas vivem mais tempo, têm menos trabalhos complexos, de riscos, de grande desgaste, as coisas vão melhorando, estamos a ter um país mais envelhecido. A China terá que lidar com isto. E provavelmente, com estes todos fatores, não deverá fazer muito sentido a China contra-atacar com tarifas aos Estados Unidos. Agora, pessoal, no meio disto tudo, o que é importante perceber? É que o mercado vai começar a estabilizar, em teoria, até porque o mercado deixará de reagir a tudo aquilo que Trump disser que vai ou não fazer. O mercado esteve em euforia e quando está em euforia, todas as coisinhas servem para disparar para um lado e para o outro. Não é assim que funciona. E se repararmos bem, nos últimos tempos, o mercado tem vindo a cair, principalmente quando o mercado está aberto. Quando o mercado está fechado e é só para os grandes fundos, para os grandes profissionais, os grandes investidores, o mercado aí não tem descido tanto. Tem descido, mas não é a mesma coisa. Foram as pessoas como nós que começaram a entrar em pânico e começaram a vender. Os Estados Unidos podem entrar numa recessão? Na realidade pode. Não me parece que aconteça. No entanto, é preciso estar atento, principalmente a 2 grandes fatores. Uma China que não está a conseguir ter os resultados que queria e uma Europa onde, apesar de tudo, algumas das suas potências ou estão com crises políticas ou estão com crises económicas. Os Estados Unidos, neste momento, não têm nenhuma coisa nem outra. É um país, obviamente, de um ponto de vista de ideais profundamente dividido, entre esquerda e direita, que tem um presidente que ele próprio acaba por dividir a nação, e a verdade é que o mercado caiu depois de uma euforia. No entanto, se olharmos para o mercado antes de Trump e depois de Trump, as coisas não estão assim tão más.
Houve realmente uma grande euforia e depois o mercado tem que equilibrar. E equilibra sempre, pessoal. Sempre que existe um grande crescimento, as coisas têm que acalmar. Hoje, a Tesla, no momento em que eu estou a gravar este vídeo, a Tesla está com um crescimento para aí 10% num dia. Se não for amanhã, depois de amanhã, vai ter que cair. Alguém vai vender. Vai ter que voltar um bocadinho para baixo para depois voltar um bocadinho para cima. Estas empresas não crescem 10% e depois mais 3, e depois mais 4, e depois mais 5 e acabam a semana a crescer 50%. Isso não existe. Estas grandes subidas têm sempre um momento de queda. O momento de queda, para mim, aconteceu. Até que ponto é que ainda vai acontecer mais? Vai depender aqui de algumas questões políticas, obviamente. Mas aquilo que eu estou a sentir é que o mercado está a começar a perceber que não é preciso reagir a tudo o que Trump diz. Não é preciso reagir a todas as notícias que aparecem aí, tudo e mais alguma coisa. Porque se não existisse alguma confiança de alguma parte do mercado, a Tesla, que tem sido incrivelmente atacada nos últimos tempos, não teria a subir 10% hoje. Amanhã pode descer 10%. Mas estes picos que existem, demonstram que alguém realmente está com confiança. Alguém está a comprar para uma empresa destas subir 10% num dia. O mercado americano voltará, tudo indica que sim, pode falhar, mas tudo indica que sim, voltará a subir. Voltará aos valores a que estava há 2, 3 meses. A questão aqui é obviamente a paciência, mas preparando para, no caso existir realmente uma nuvem assim mais densa de recessão americana, obviamente também vou dando aqui a minha opinião, mas é estar preparado para, com calma, comprar quando realmente cair. E depois é esperar, porque as coisas, ao longo do tempo, irão voltar, em princípio, aos valores a que estavam antes. Porque vai arranjar-se uma solução para a guerra, que pode não ser uma solução boa para a Rússia, pode não ser uma solução boa para a Ucrânia, pode não ser uma solução boa para a Europa. Mas vai haver uma solução. E o mercado, a partir do momento que existir uma resolução que seja mais ou menos pacífica, independentemente do quanto é que a Rússia ganha de território ou não, o mercado vai, em princípio, recuperar. Porque o mercado não vai olhar para aquilo que um país ou outro ganhou ou perdeu, vai olhar para se existe paz, para existir estabilidade económica, para se voltar a prever bem o que é que vai acontecer e o mercado reagir a isso. Porque é assim, pessoal, em caso de dúvida, façam sempre zoom out. Estão a reparar bem? Sim, temos aqui uma grande queda, aqui no fim, claro, está aqui, foram os últimos tempos, caiu. E parecendo que não, ainda foi um bocadinho. Mas já tivemos, N vezes, quedas muito maior. Por isso, se isto realmente ainda cair um bocado, por isso para já, eu diria que as próximas semanas é para se perceber se realmente vamos continuar a ter uma queda ou se o mercado recupera. Não estou à espera que nas próximas semanas o mercado volte aos valores a que estava aqui em cima e reparem, eu estou a mostrar-vos o SP500. Não estou à espera que recupere já, mas estou à espera que consiga criar aqui alguma resistência. Não esquecer é uma coisa, pessoal. O SP500 raramente faz efeitos horizontais, como vocês podem ver aqui. O SP500 ou está a subir ou está a descer. Um efeito horizontal é muito raro. E, portanto, para já, esperar com calma e se entrarmos em recessão, nessa altura fará todo o sentido vocês começarem a ver quando comprar, principalmente ETFs, porque o mercado quando cai como um todo, principalmente tecnológicas e outras assim, vão cair bastante. E já caíram bastante. Eu acho que ainda pode cair mais um bocadinho, sinceramente, nos próximos tempos e por isso, para já, vou esperar. Pessoal, eu estou a mostrar-vos isto na XTB, eu deixo o link em baixo, inscreve-te e obviamente também agradeço. Pessoal, um abraço. Até à próxima.